Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o Diácono Wilton Hicks. Vamos dar prosseguimento ao nosso retiro quaresmal, meditando a palavra proposta na liturgia da Igreja para a quinta-feira da primeira semana da Quaresma. Nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. A Igreja ainda nos oferece o Salmo 137 e o livro de Esther, no capítulo 4, versículo 17. Vamos continuar seguindo a metodologia de oração proposta por Santo Inácio de Loyola nos exercícios espirituais. Fazer a leitura orante da palavra, fazer a meditação da palavra, trazendo tudo aquilo que Deus nos fala, tudo aquilo que nós ouvimos para nós, para o nosso dia a dia. E a partir daí nós nos colocar em diálogo com Deus, fazendo um colóquio, fazendo um encontro verdadeiro com Deus. A oração nada mais é do que esse encontro. O encontro de cada um de nós com aquele que mais nos ama. A graça que nós vamos pedir hoje é: Senhor, que eu não deixe de sentir o Teu amor por mim. Senhor, que eu não deixe de sentir o Teu amor por mim. Tantas vezes a gente nos sente abandonado, sente sozinho, sente tanta dificuldade com as coisas que vão se colocando na nossa vida, mas nós não podemos deixar de sentir o amor de Deus por nós, porque dessa forma nós vamos ter esse sentimento não de solidão, mas de estarmos preenchidos pela presença de Deus, passe o que passar na nossa vida. Vamos meditar então o Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 7, versículos de 7 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus continua a sua pregação na montanha, o seu sermão da montanha, e acaba de ensinar aos discípulos a oração, como orar. Ensina o Pai Nosso e logo a seguir nos dá mais essas pistas a respeito da oração, a necessidade de insistirmos. Jesus nos ensina a necessidade da oração de súplica. Nos afirma nesse Evangelho de São Mateus que a súplica, ela seguramente é ouvida por Deus. E aí pode até vir uma pergunta, né? Poxa, Jesus está sendo contraditório, porque agora há pouco ele nos disse que a oração não tem que ser carregada de muitas palavras, de muito falar, de muito dizer, que o importante é nós termos essa intimidade com Deus. E agora ele está nos dizendo para repetir, 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 repetir. Mas na verdade Jesus não está contradizendo, ele está nos afirmando que nós temos necessidade de pedir a Deus. Ele não está dizendo que nós temos que ficar repetindo, 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 repetindo. Ele diz claramente que a oração, que para que a oração seja atendida, né, não é preciso ficar desperdiçando muitas palavras. Porque o Pai já sabe o que nós precisamos, mas Ele quer que nós tenhamos essa atitude como se fosse um mendigo, de alguém que é absolutamente dependente dele. O Pai
pede que nós tenhamos essa capacidade de nos reconhecer miseráveis, de nos reconhecer fracos, necessitados e completamente dependentes dele. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma irmã carmelita que deixou a terra com seus 24 anos e que, enquanto viveu no Carmelo, foi percebendo, e na sua vida, na sua caminhada de santidade, foi percebendo e dizia isso a Jesus, de que ela não era apta a grandes coisas para se tornar uma grande santa, de que ela era pequena demais, fraca demais, mas que ela queria ser uma grande santa mesmo assim. E Deus foi mostrando para ela e a capacitando que ela se transformava em uma grande santa simplesmente amando a Deus e as pessoas que a circulavam. E aí Santa Teresinha nos deixa o legado da sua caminhada, a pequena via, a espiritualidade que nos leva a Deus, nos leva à santidade nas pequenas coisas que nós fazemos, sempre amando a Deus e consequentemente amando ao nosso próximo. Vejam que Deus vai dar sempre aquele que pede, vai dar sempre aquele que bate em sua porta. Ele escuta sempre os pedidos dos seus filhos. Jesus nos afirma isso, que até nós que somos maus, somos capazes de dar coisas boas aos nossos filhos, ainda mais o Pai, que é bom, que é Deus, que é amor. Então Jesus nos conta nos fala nessa palavra que nós precisamos, de certa forma, insistir nas nossas orações, nos mostrar sempre dependentes de Deus, mas também Jesus nos dá um modo de agir que é o modo que nós temos que agir também com os nossos irmãos. O agir de Deus tem que ser o exemplo para o agir de cada um de nós frente ou diante dos nossos irmãos. Nós precisamos agir dessa forma conforme Deus age conosco, dando aquilo que é necessário, atendendo e estando atento às necessidades do próximo. Aquele que é verdadeiramente discípulo, ele sai do centro. O verdadeiro discípulo, ele põe no centro a presença de Deus e os outros, o próximo, não a si mesmo. Ele se omite para que Deus apareça. Ele renuncia a si mesmo para que ele esteja com vida, para que ele ganhe a vida de Deus. Então Jesus vem nos mostrar nesse evangelho a necessidade de rezarmos de modo confiante, perseverante e às vezes até com ousadia, com atrevimento. Muitas vezes eu peço a Deus, eu digo, especialmente quando nós estamos em adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que nós precisamos ser ousados e atrevidos e pedir para Deus verdadeiramente que nós sejamos santos, porque nós precisamos da graça dele para isso. E essa oração ousada e atrevida, que para muitas pessoas pode soar dessa forma, é o que mais Deus quer nos dar. Deus, o Pai, o que mais Ele quer nos dar, o que mais Ele quer nos oferecer, é aquilo que é a tua vontade, a vontade dEle. Essa é a forma como Ele satisfaz os nossos desejos ou os nossos pedidos. E o que mais Ele quer de nós é que sejamos santos. Então, é extremamente importante que nós lembremos sempre que as nossas orações, os nossos pedidos insistentes, tem que olhar mais para aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida e, consequentemente, aquilo que vai nos aproximar de Deus. A partir do momento em que nós adquirimos essa comunhão com Deus, nós vamos nos renovando interiormente,
A oração, ela não vai nos desiludir, porque Deus, só Deus pode dar coisas boas para nós. E aí na oração, nós conforme vamos ganhando intimidade e comunhão com o próprio Deus, conforme nós vamos nos parecendo mais com Jesus Cristo, nos configurando a Cristo, nós passamos não mais a apresentar a Deus os nossos desejos, a nossa vontade durante a oração, mas nós passamos a nos abandonar no desejo dele para nós, naquilo que ele quer para nós. Vejam que dessa forma todos os nossos pedidos vão ser atendidos. Tudo aquilo que nós desejamos, se for também a vontade de Deus, certamente será atendido. Então a oração, o nosso encontro com Deus, ele acaba nos dando, ou fazendo com que nós tenhamos esse ato de contemplação que é absolutamente gratuito, em que nós nos encontramos com Cristo, fixamos o olhar no rosto de Deus, do Pai misericordioso, e aí cai todas as nossas necessidades, cai todos os nossos pedidos, cai tudo aquilo que é desnecessário e que não é vontade de Deus para a nossa vida. E cresce em nós uma só necessidade, um só pedido, que é fazer a vontade do Pai, que é a nossa santificação. Interessante essa frase, né, que contemplando o rosto de Deus, experimentamos a certeza de que somos seus filhos muito amados e que, portanto, nada nos faltará daquilo que realmente precisamos. Nada daquilo que realmente precisamos vai nos faltar. Então, tudo que for realmente necessário para a nossa vida, o Senhor atenderá. Como Santo Inácio de Loyola nos dizia, nós precisamos de tudo, tanto quanto nos aproxime mais de Deus. Precisamos de saúde, tanto quanto nos aproxime mais daquele que é o nosso maior, o nosso princípio e fundamento, que é amar, reverenciar e servir a Deus para que a gente obtenha a nossa salvação. Nós precisamos de dinheiro, de conhecimento, de amizades, de, enfim, do que quer que seja, tanto quanto nos proporciona alcançar nosso fim maior, que é a nossa salvação. E assim, se o nosso desejo vai de encontro à vontade de Deus, vai de encontro a esse desejo dele para nós, que é a nossa santificação, ele vai sempre nos atender. Não deixe de fazer a revisão da oração, anotando a palavra que mais tocou, que sentimentos predominaram, se teve algum apelo à conversão e quais existências sentiram frente a isso. Anote tudo que você julgar necessário durante o tempo da sua oração. E não esqueçam da sua oração de atenção amorosa, fazendo o seu exame de consciência no final do dia, para caminhar sempre com a presença do Espírito Santo, para que nós tenhamos sempre a consciência de como nós precisamos nos afastar do pecado e nos abandonar nas mãos de Jesus Cristo. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nos abandonemos nas mãos de Deus, nos abandonemos à sua vontade, e a sua maior vontade é que sejamos santos, é que sejamos verdadeiramente imagem e semelhança do próprio Deus.